acolher a cada um e dizer que hoje vai ser uma noite especial. Não teremos aquela pergunta para vocês dizerem, adivinharem ou pesquisarem sobre qual é o prêmio que vocês vão receber. Vai ser um kit da Dermapele e um escapulário. São 2 prêmios, 3 prêmios e um livro, Rumo a Pentecostes, do Monsenhor Jonas. Um kit da Dermapele, então, 3 prêmios. Um kit da Dermapele, um livro do Monsenhor Jonas Abib, Rumo a Pentecostes, e um escapulário que vocês poderão fazer. Como vão fazer para receber esses prêmios, para participar? Vão ligar para cá ou vão mandar pelo Face uma mensagem para Dom Leomar, uma acolhida bem simples, um bem-vindo. Quem mandar já estará participando. Amém? Vamos começar então já com a oração inicial. Vamos colocando já as pessoas que estão doentes com Covid. Queremos colocar todos vocês, radiovintes, que têm a sua intenção no coração, os que estão nos vendo pelo Facebook. Queremos colocar também a vida do Dom Leomar, a sua missão aqui conosco. Vai colocando a tua intenção particular. Vamos pedir a graça do Espírito Santo para iluminar esse programa. Vamos colocando todas as pessoas que estão sofrendo com os falecidos, seja por Covid ou não, pelas doenças tão graves que estão sob nossa humanidade. E vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. E assim nós começamos e vamos permanecer reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Medianeira 102.7. Acabamos de chegar da missa na Catedral, presidida por Dom Leomar, que já se encontra conosco, e com muita alegria queremos acolhê-lo no nosso programa Encontros de Fé. É uma alegria ter o pastor no meio de nós, nosso novo arcebispo. Também queremos acolher o Padre Enio, que é cura da Catedral, e também o nosso diretor aqui do Sistema Medianeira de Rádios. Então, vamos iniciar já conversando com Dom Leomar, aproveitar essa graça de tê-lo aqui conosco, que o Senhor possa saudar os nossos ouvintes. Seja bem-vindo ao nosso programa, Dom Leomar. Boa noite a todos. Que Deus abençoe com saúde e paz todos que estão acompanhando a gente neste momento. Acabamos de celebrar a Eucaristia nessa bela catedral dedicada a Maria Imaculada. E aqui eu saúdo todos os santamarienses e a Arquidiocese de Santa Maria. Que Deus nos conduza sempre com saúde e paz. Dom Leomar, então você recebeu a nomeação de ser nosso novo pastor aqui na Arquidiocese de Santa Maria. Como foi para o senhor receber esse anúncio do Santo Padre, o Papa Francisco, de vir para o coração do Rio Grande? Recebi com serenidade, porque nós devemos saber que quando se é escolhido o bispo, é o Espírito que nos conduz plenamente. Talvez na teologia tenha uma expressão que melhor expressa isso. O bispo faz a experiência da graça de Estado. Por ser bispo tem uma graça especial. Serenidade, tranquilidade, fosse onde fosse eu iria, porque eu sei que a graça me primeireia, usando a expressão do Papa Francisco. Onde eu vou, não é a minha pessoa que conta, é aquele que me envia para cá. Por isso vim com muita tranquilidade e nesses dias estou aqui
com uma experiência muito bonita. Tenho me encontrado com pessoas muito cordiais, muito transparentes, muito livres, e tenho gostado muito. Me encontrei com muita gente desde sexta-feira e fiquei muito bem impressionado com o povo do coração do Rio Grande, da região metropolitana de Santa Maria. O senhor tem muito contato com o meio acadêmico. Santa Maria é uma cidade considerada universitária. Quais serão os desafios para o senhor como arcebispo de Santa Maria no meio acadêmico, junto às universidades? Eu, quando vim para cá, me coloquei, eu não vou ter nem desafios, nem projetos sem escutar nada. Quero escutar. Eu não posso fazer nada sem escutar. Seria muita ousadia chegar aqui e dizer, vamos fazer isso, aquilo. Eu não sei, seria um projeto meu. Como não é meu, eu vou prestar muita atenção. Isso eu prometo para vocês. Vou prestar muita atenção. Vou apurar o ouvido e o olho. E aquilo que Deus me mostrar, aquilo que o Papa Francisco faz, também porque é jesuíta, e eu estudei com os jesuítas. Discernimento. Tenho que olhar, tenho que ver o que as pessoas querem e o que o Evangelho quer. Vou escolher o Evangelho, mas vou ajudar as pessoas a escolher o Evangelho. Não vou passar o trator em cima de ninguém. Mas é muito importante que nossas vaidades todas caiam para ficar somente o que interessa. E o que interessa é o que Cristo quer. Nem sempre é fácil, mas faremos juntos. Eu não sei a fórmula pronta. Eu estou aqui para ouvir a voz de Deus. No Apocalipse tem essa expressão: escutar o que o Espírito diz à igreja. É isso que vamos fazer. Por isso eu não elenco agora situações. Seria como um projeto político ou um projeto humano. Não é um projeto humano. É um projeto de servir. Em primeiro lugar, eu vim servir a Deus, servindo o povo que está em Santa Maria. Não o contrário. Primeiro servir a Deus, porque o povo só olha para mim enquanto eu sou servo de Deus. Eu não sou um líder político, não, e a política é muito importante. Não sou um líder econômico, a economia é muito importante. Mas isso eu prometo para vocês. Eu nada vou antepor a Cristo, nada e ninguém. Esse é meu objetivo. Louvado seja Deus. Dom Leomar, querido Dom Leomar, que palavras maravilhosas. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua vida. Nós não lhe conhecemos, e as pessoas que estão nos ouvindo também não devem, algumas podem lhe conhecer, né? Mas a gente gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua infância, ou como que foi o seu chamado, quantos anos o senhor já está na caminhada de bispo, de padre, de sacerdote, como é que foi? De uma forma misteriosa, eu devo dizer que se confunde completamente com a medianeira de todas as graças e com a cidade de Santa Maria, sem eu saber. A lembrança mais remota que eu tenho da minha vida, não sei, cada um de nós tem uma memória. A minha é com 4 anos de idade. Com 4 anos, eu recebi um presente do meu pai, que eu entendi que era um brinquedo, e que eu tenho até hoje. O pai me deu, no dia 15 de agosto, que é o dia do meu aniversário, de 1971, quando eu completei 4 anos, uma imagem de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. O pai tinha vindo a Santa Maria, um ano antes, eu acho, na Romaria. Essa imagem o pai comprou por um motivo muito simples. E eu vi que na livraria ainda existe. Hoje eu fui na Medianeira, tem essa imagem para comercializar. É uma imagem fosforescente. Durante a noite ela brilha, porque ela é feita de um plástico que fosforescente. Imagina, há 50 anos atrás isso era quase uma tecnologia LED, né? Uma coisa diferente. O pai dizia assim: eu vou deixar lá no quarto, porque se ele estiver sozinho, ele olha para ela, tem uma luz, e ali ele vai ficar tranquilo. E essa imagem me acompanhou. E eu dormia no mesmo quarto que meu irmão, e meu irmão diz: todo dia essa Nossa Senhora estava lá e nós sempre olhávamos para ela. E eu comecei a construir, quando criança, grutas de pedra para colocar ela. Eu colocava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Tá bem. A partir dessa imagem, eu tive uma proximidade muito grande com a Virgem Maria. Minha mãe reclamava um pouco, porque minha mãe foi minha catequista, e ela dizia assim: tá bom, mas tem que ser Jesus mais que Maria, não pode ser tanto assim de Maria. No fundo, minha mãe me equilibrava nisso, para não ser um mariólatra, né? Mas eu gostava muito de Nossa Senhora. De alguma forma, eu só fui entender na teologia que a aurora precede o sol, e por isso a Virgem Maria é chamada também de aurora do Cristo. Toda a minha vida eu caminhei de uma proximidade muito grande com a Virgem Maria, e aí, passado um tempo, eu fui fazer a universidade, fui cursar ciências biológicas. Eu passei na primeira turma de ciências biológicas da universidade, estava começando lá em Caxias, e imaginava até que iria estudar enologia, que é especialidade em vinhos, porque a nossa região produz muito vinho.
quando estava nas aulas, eu recordo que uma aula de citologia, quando se estudava a origem da vida, o professor muito competente, mas ele questionou muito as teorias da origem da vida. Ele falava então de Darwin, Lamarck, mas ele disse, e tem aquela da Bíblia também, que é a questão porque ele tinha uma visão bastante fundamentalista daquele texto bíblico, e ele deu uma grande risada na sala de aula. Naquele dia, sem querer, nasceu minha vocação para o sacerdócio, porque eu já era catequista desde os 15 anos. Porque eu disse, não pode pensar que é só desse jeito que a gente interpreta a fé. A Bíblia não é um livro científico, mas não é um livro de mentiras, não está inventando. O que está ali tem uma verdade, não fotográfica, mas de sentido profundo. E aí meus colegas disseram, você é muito filosófico, você é mais para as humanas do que para a ciência, acho que você tem que trocar de curso. E eu troquei, fui fazer filosofia. Minha mãe se apavorou. Minha mãe disse assim, minha mãe já era viúva, minha mãe ficou viúva muito nova. Ela disse assim, meu Deus do céu, do que você vai viver como filósofo? Eu disse assim, se fosse ainda alguma ciência, você poderia ser pelo menos ter um recurso maior. Eu disse, mãe, eu acho melhor você me ajudar. E depois eu te ajudo, mas deixa eu fazer filosofia. Porque a mãe tinha que pagar o curso, que não era fácil para uma viúva pagar, né? Tem que lembrar disso, esse contexto. Ela disse, eu vou suportar, mas não que eu queira. E ela ajudou. Enquanto eu fazia filosofia, eu convivi com seminaristas de várias dioceses e de várias congregações religiosas. E aí eu entrei para fazer, após fazer a filosofia, eu fui fazer teologia, então aí no seminário de Caxias, morando em Viamão. Fiquei 4 anos, e aí eu, por causa da minha idade, eu entrei na universidade com 16 anos. Eu terminei a teologia com 22. E aí o bispo de Caxias disse, e agora? Vamos fazer o quê? Ele disse, eu posso te mandar fazer 2 anos de estágio, ou posso te pedir para estudar, mas como você já estudou tanto, eu acho que você vai continuar estudando. Ele mandou fazer mestrado com jesuítas em Belo Horizonte, então antes de eu ser ordenado padre. E eu fiz o mestrado. Recordo que quando eu fui ordenado padre, eu já tinha concluído esses estudos, e fiz muita amizade, soltei minha língua na pastoral em Belo Horizonte. Lá tinha um grande padre, que provavelmente muitos, os mais novos acho que não conheceram, mas o padre Enio conheceu, o padre Antoniazzi, Alberto Antoniazzi, uma referência em pastoral, e muito próximo, gostei muito dele, e me ajudou. Afinal, fui ordenado, fui trabalhar então em Caxias do Sul, na minha cidade, onde eu fui nomeado vigário paroquial da paróquia Santa Teresa, Catedral de Caxias do Sul. Lá eu fiquei por 22 anos, por um mistério. Eu nunca fui transferido, só fui transferido para ser bispo em Porto Alegre. Por quê? Porque lá nós tínhamos, não era por causa da paróquia, mas por causa do curso de teologia para leigos que eu tinha iniciado em 92, e nós tínhamos um movimento muito grande, e de tal forma que até 2015, quando eu fui chamado pelo Papa Francisco para ser bispo, eu coordenei esse curso. Então nós tivemos mais de 900 leigos que passaram nesses anos todos, e foi uma alegria. Claro que depois eu também tive um pequeno período de 2 anos em Roma para fazer o doutorado. Eu fiz o mestrado em Cristologia e o doutorado em Escatologia. Para quem não sabe, escatologia é estudar morte, inferno, céu, purgatório, essas coisas simples, complicadas, mas necessárias, né? Então, aí, depois de um tempo, eu fui chamado pela Universidade Pontifícia de Porto Alegre, a PUC, para ser professor no pós-graduação, no mestrado em teologia. Aí eu fui ser professor lá em 2005. E aí eu fazia a seguinte função, muito difícil, mas no meu caso eu acho que foi possível. Eu lecionava na PUC e era pároco em Caxias, na catedral. Só que eu tinha 40 horas por semana. Então eu saía de Caxias segunda-feira à noite, trabalhava terça, quarta, quinta e sexta voltava para trabalhar em Caxias. Claro, tinha vigários paroquiais, pessoas que levavam adiante o trabalho pastoral. Assim foram muitos anos. E num determinado momento, então, o Papa... deixa eu contar um trabalho que eu tinha muito importante com jovens lá. Nós tínhamos um projeto chamado Fé e Café. Esse projeto nós reuníamos universitários no domingo à noite, depois da missa das 7, como se fosse agora, né?
durante uma vez por mês, nós reuníamos em torno de 200 universitários para debater temas da fé cristã. Então nós trazíamos professores, historiadores, e eu fazia parte um pouco mais teológica. Por exemplo, trabalhamos temas difíceis como Inquisição, cruzadas, aborto, homoafetividade, pena de morte, temas que as pessoas têm dúvidas. Isso foi um dos trabalhos que mais me agradou nesse tempo de padre, porque aproximou muitos jovens da igreja. Primeiro eles vinham pela curiosidade e acabavam querendo depois ir para a celebração. E também tínhamos um trabalho muito grande com a caridade, chamada Casa Madre Teresa. Bom, em síntese isso. Daí fui para Porto Alegre como bispo. Lá trabalhei desde 2015, trabalhei no Vicariato de Porto Alegre. Eu sempre disse lá e vou dizer aqui também, Porto Alegre é a cidade mais secularizada do Brasil. Secularizada é que o pessoal vai pouco à missa, pô, é muito religioso, mas não vai muito à igreja não. Só não é mais secularizada na América Latina do que Uruguai, Montevidéu. Mas então eu venho de uma experiência muito grande assim. Eu vim da experiência da Serra Gaúcha, que o povo é muito católico, muito participante, uma experiência muito bonita em Porto Alegre, de pluralidade, de aproveitar as pessoas como elas são. Não dá pra gente imaginar que Santa Maria não é Caxias, Porto Alegre não é Santa Maria. Cada lugar Deus age, e age muito, e eu senti a presença de Deus muito forte em Porto Alegre. Lá eu trabalhei 6 anos como bispo. Os últimos anos no vicariato de Canoas. E agora o Papa Francisco me traz aqui. Olha, eu fiz uma síntese, falei demais, mas é um pouco a minha história. Dom Leomar, tem muitas saudações ao Senhor aqui na nossa live no Facebook. Tem 2 vocacionados que também estão mandando boa noite, dizendo que estão acompanhando, pedindo a sua bênção e dizendo que os vocacionados da Arquidiocese o acolhem com muita alegria. Então, que o Senhor possa, assim, para nós concluirmos a nossa conversa, sei que o Senhor tem outros compromissos, o dia também foi corrido, né? Precisa descansar. Que o Senhor possa fazer uma oração por todos, rezando de maneira especial pelos seminaristas, pelos vocacionados, porque o nosso programa também tem esse intuito vocacional. Então, que o Senhor possa fazer essa oração por nós. Então, a todos os vocacionados, eu convoco para terem uma intimidade muito grande com Jesus. Sem essa intimidade com Jesus, nenhuma vocação subsiste, nem a matrimonial, nem a sacerdotal e nem a própria chamada vocacional. Quero rezar especialmente pelos seminaristas que estão com Covid. Tudo passa, isso vai passar também, mas é um período difícil, que as pessoas também, qualquer ser humano que passa pela experiência de Covid tem uma experiência de incerteza e fragilidade. Eu passei, por isso que eu posso falar. Mesmo sendo assintomático, a gente nunca sabe como é que vai ser o dia de amanhã, como é que vai despertar. Por isso, não tenhais medo. A palavra de hoje é o evangelho de hoje. Não tenha medo, basta ter fé. A bênção para vocês que trabalham aqui na rádio, Padre Rodrigo. Vocês não se apresentaram, não sei o nome, você é? Cirlei. A Cirlei, o Maico, que é seminarista, e o Wagner, e o Padre Enio que está aqui conosco. Então, para que todos, essa bênção para vocês, e para você que está em casa, você que está nos acompanhando, se é seminarista, vocacionado, se é pai, mãe, padre, seja o que for, nós todos nos encontramos sob o manto da Virgem Maria. E sabendo que ela é a aurora que precede o sol, que a nossa vida seja iluminada por esta mãe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus que conhece os corações, nos inunde com sua graça, conceda a cada um que mais precisa, afaste dos males e perigos e das tentações, conceda saúde e paz e, acima de tudo, aumente a vossa fé. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, fiquem com Deus, um abraço. Boa Nós noite, agradecemos ao Leomar e certamente vamos contar com o Senhor quando o Senhor assumir a Arquidiocese para vir aqui também nos ajudar em vários temas que nós precisamos refletir sobre a nossa fé. E agora ficamos com a música A Santidade Eu Vou Buscar, com a comunidade Shalom. Não estão perdidos, eles têm sentido e direção. Eu não vivo por aí à toa, sei aonde está meu coração. Eu tentei buscar em todo lugar algo que pudesse saciar a sede de felicidade que existe em meu coração. E então eu encontrei aquele que deu a vida por mim, que me fez compreender que a morte já não é o fim. Hoje sem medo eu quero a minha
de passagem nessa terra. O que o mundo me oferece não me interessa. Jovem brasileiro, não sou estrangeiro. Passaporte carimbado pelo sangue derramado no madeiro. Por isso vivo em santidade, alimentando o espírito, mortificando a carne. Eu até gosto daqui, mas não sou daqui. Malas prontas almejando a glória que está no porvir. Os meus dias não estão perdidos, eles têm sentido e direção. Eu não vivo por aí à toa, sei aonde está meu coração. Eu tentei buscar em todo lugar algo que pudesse saciar a sede de felicidade que existe em meu coração. E então eu encontrei aquele que deu a vida por mim, que me fez compreender que a morte já não é o fim. Hoje sem medo eu quero a minha vida ofertar, e em minha juventude a santidade eu vou buscar. A santidade eu vou buscar. Em busca da minha santidade eu vou buscar. Tô de passagem nessa terra. No programa Encontros de Fé, a Palavra do Pastor, com o arcebispo metropolitano de Santa Maria, Dom Hélio Adelar Hubert. Meus estimados ouvintes, hoje falamos sobre Poema de Rui Barbosa. O poema de Rui Barbosa, transcrito a seguir, é de uma impressionante atualidade. Poderia ter sido escrito hoje sem mudar, quem sabe, uma palavra. Ele diz assim: sinto vergonha de mim. Sinto vergonha de mim por ter sido educador de parte desse povo, por ter trabalhado sempre pela justiça, por compactuar com a honestidade, por primar pela verdade e por ver este povo já chamado varonil enveredar pelo caminho da desonra. Sinto vergonha de mim por ter feito parte de uma era que lutou pela democracia, pela liberdade de ser e ter que entregar aos meus filhos simples e admiravelmente, ou melhor, simples e abominavelmente, a derrota das virtudes pelos vícios, a ausência da sensatez nos julgamentos da verdade, a negligência com a família, célula máter da sociedade, e a demasiada preocupação com eu feliz a qualquer custo, buscando a tal felicidade em caminhos eivados de desrespeito para com o próximo. Tenho vergonha de mim pela passividade em ouvir, sem despejar meu verbo. Há tantas desculpas ditadas pelo orgulho e vaidade. Há tanta falta de humildade para reconhecer um erro cometido. Há tantos floreios para justificar atos criminosos. Há tanta relutância em esquecer a antiga posição de sempre contestar, voltar atrás e mudar o futuro. Tenho vergonha de mim, pois faço parte de um povo que não reconheço, enveredando por caminhos que não quero percorrer. Continua Rui Barbosa. Tenho vergonha de mim, de minha impotência, de minha falta de garra, das minhas desilusões e do meu cansaço. Não tenho para onde ir, pois amo este meu chão. Vibro
a ouvir meu hino, e jamais usei a minha bandeira para enxugar o meu suor ou enrolar meu corpo na pecaminosa manifestação de nacionalidade. Ao lado da vergonha de mim, tenho tanta pena de ti, povo brasileiro, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Meus estimados ouvintes, creio que este poema de Rui Barbosa, publicado há muito tempo atrás, pode questionar profundamente o Brasil dos nossos dias, com os nossos governantes, lideranças políticas, educacionais e também religiosas. Quanto podemos avançar e progredir nos valores, na democracia e na unidade dos cristãos. Obrigado pela sintonia e fiquem todos com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ação evangelizadora. Cada comunidade, uma nova vocação. Reze hoje uma dezena do Rosário, pedindo vocações para a igreja. Cada comunidade, uma nova vocação. (20h42). Nós queremos agradecer a todos que estão acompanhando, deixando sua mensagem, lembrando que aqueles que enviarem a sua mensagem a Dom Leomar, saudando ele, estarão concorrendo a 3 brindes aqui no nosso programa. Então, envie pelo WhatsApp, envie também pelo Facebook na live, ou pode ligar para nós também, 3222-0210, 3218-1090. E agora, então, nós queremos meditar e ouvir o Evangelho do dia. Vamos escutar o Santo Evangelho e depois o Padre Rodrigo então vai nos ajudar, nos auxiliar na reflexão. Louvamos e bendizemos a Deus por Dom Leomar, que esteve aqui conosco. Depois você pode conferir novamente o que ele nos disse através da live que vai ficar disponível. Então vamos para o Evangelho do dia. No programa Encontros de Fé, meditação do Evangelho. A palavra do Senhor para a vida. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença.
Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos então pedir ao Padre Rodrigo que partilhe conosco essa palavra. Então, hoje nós temos esse evangelho, este relato do evangelho, que é de certa forma paralelo ao evangelho do domingo passado. No domingo passado nós vimos aquele evangelho em que Jesus está com os discípulos na barca, a barca começa a afundar e os discípulos então interpelam Jesus, que estava dormindo, né? Mestre, não te importas, estamos perecendo. E Jesus: bem, porque sois tão medrosos, não tendes ainda a fé? E esse evangelho é paralelo por quê? Porque Jesus também enfrenta agora 2 tempestades, não mais a tempestade que vem da natureza, das forças naturais, mas aquelas tempestades que talvez para nós, filhos de Deus, seres humanos, são as que nos atingem mais profundamente, que é a tempestade da doença e da morte. E se nós olhamos bem, o relato começa dizendo que o chefe da sinagoga, ou seja, de novo Jesus sai com a barca, e esse chefe da sinagoga, ele vem ao encontro de Jesus. Significa que ele se colocou a caminho, ele se colocou à procura da verdade, à procura do caminho, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse chefe da sinagoga, a sinagoga significa o local de oração, o local da educação do povo judeu. Então, aparecendo na Bíblia que este chefe da sinagoga se coloca à procura de Jesus, significa dizer que a antiga aliança, ela não resolve mais os nossos problemas. A antiga aliança passou. Por isso é chamada de antiga aliança. Então, é Jesus Cristo, a nova e eterna aliança, que dá a verdadeira resposta, que dá a verdadeira solução para a nossa vida. É Ele que enfrenta verdadeiramente e resolve verdadeiramente as nossas tempestades. Então, significa que este homem, ele faz a passagem da antiga aliança para a nova aliança. E Jesus, então, agora ele vai com o homem até a sua casa para ver essa menina. E isso significa a entrada de Jesus. Quando nós refletimos sobre esse aspecto da entrada de Jesus, significa que Jesus, ele assume tudo aquilo que é nosso. A própria encarnação do Verbo de Deus é uma entrada de Deus na nossa vida. Entrada de Deus no lugar da morte, ou seja, na nossa natureza humana ferida pelo pecado, que estava entregue à morte antes da salvação operada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, fazendo esse caminho de ir até o quarto da menina, ir até o local onde estava a menina, representa essa entrada de Deus na nossa natureza, na nossa vida, na nossa natureza ferida. Então, nesse meio caminho aí, ele encontra com a mulher que também está doente. Então, a doença e a morte são as tempestades que mais abalam a nossa natureza humana. E aí, ele diz para a mulher: a tua fé te curou, vai, quer dizer, continua a sua caminhada, te levanta, segue a vida. E, enfim, ele chega até esse lugar aí onde está a menina, que já é considerada morta. Muitos até dizem: mas para que continuar incomodando o mestre, né? Deixa, acabou. Quer dizer, é o fim da esperança. Até agora eles tinham uma palavra que colocou fim à esperança deles. Essa palavra antiga, né? Esse modo de ver a vida
esse modo antigo de ver a vida que agora Jesus vai transformar. É um novo modo de ver a vida, um novo modo de ver a morte, né? Da mesma forma. Então Jesus entra nesse quarto, ou seja, entra no lugar da morte, e ele, pela força da palavra, lembra que domingo passado a gente falou, a força da palavra, a palavra de Deus é criadora, a palavra de Deus ela transforma. Então pela força da palavra ele diz: levanta-te, e o levantar significa a ressurreição, a vitória da vida sobre a morte. Então a confusão, o choro e o medo, eles estão do lado oposto da fé e da confiança, como nós vimos domingo passado também. Então levanta-te significa essa palavra que Deus diz para cada um de nós diante das tempestades, sejam elas das forças da natureza, da nossa vida, da doença e da morte. O Senhor está sempre nos dizendo: levanta-te, porque o levantar significa a nossa vitória. Que bênção, Padre. E é isso que o Senhor está dizendo para nós, para você que está ouvindo, para você que está nos assistindo pelo Facebook ou que está nos escutando pela rádio. Que maravilhosa essa palavra, levanta-te. O medo nunca é de Deus, né, Padre? Que bênção. Poderemos agora, continuando, né, a nossa programação, de novo falar o que precisa, né? Quais são os 3 prêmios para quem nos mandar simplesmente um bem-vindo, Dom Leomar. Só isso que precisa, né, Michael? É um kit da Dermapele, um escapulário e um livro do Monsenhor Jonas Rumo a Pentecostes. Pode ligar, pode mandar a sua palavra, liga para cá se quiser, fale conosco aqui, sejam todos ousados, né, em nos mandar, que vai ser sorteado daqui um pouco mais no final do programa. Pode mandar um áudio também, né, pro nosso WhatsApp 984236878 ou telefone 32220210. E você que está assistindo a nossa live, faça a gentileza de compartilhar esta live, né? Para que mais pessoas possam estar conosco nessa noite, ter esse encontro com o Senhor. Compartilhe na sua página, compartilhe com seus amigos, envie para amigos que você tenha no WhatsApp, para que eles possam também se conectar e acompanhar, para que a gente possa ter muitas pessoas conosco. E agora vamos então rezar, né? Vamos incluir todas as intenções que vocês estão colocando aqui. Já vi alguns pedindo por saúde, a Maria Goretti está pedindo para rezar pelo Gerson, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Rezemos também pelos vocacionados, pelos seminaristas, pela saúde dos seminaristas do nosso seminário maior que estão com Covid, todos que estão acometidos com o Covid, e também nas intenções que você tem, aquilo que você quer e necessita rezar nesse momento. Rezando também por vocações, pedindo santas vocações para a nossa igreja. Sirlei, tem alguma intenção? Por esses todos que estão sofrendo, como eu digo sempre nos grupos de WhatsApp, muitas pessoas que estão falecendo, que não resistiram ao Covid, que estão com câncer. Quero rezar também em especial pro Gerson, que vai fazer a cirurgia amanhã, nosso querido amigo. Quero rezar pelas famílias que estão nos assistindo, as famílias enlutadas, muito sofrimento, muitas pessoas com câncer. É por isso que nós vamos rezar essa dezena também. E agora você também pode deixar aqui nos comentários por quem você está rezando essa dezena do Santo Terço. Vai comentando. Já vi que a Eva Terezinha, lá de Tupanciretã, que está nos acompanhando, ela reza pelas famílias. Então você coloque também nos comentários por quem você está rezando, pra gente ir acompanhando aqui, também incluindo as intenções de vocês que estão assistindo a nossa live pelo Facebook. E também, né, Michael, vamos colocar a vida do Dom Leomar, que Deus abençoe ele, né? Rezamos por Dom Leomar, Dom Hélio, né, nosso arcebispo emérito, por todo o trabalho que ele realizou. Também rezamos por todos os sacerdotes da nossa arquidiocese, pela santificação dos nossos padres, rezando aqui de maneira especial pelo Padre Rodrigo, que está conosco aqui no estúdio, e enfim, por todos, né? Vamos rezar essa dezena do Santo Terço. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Entre as Ave Marias, eu vou colocando as intenções que vocês estão colocando aqui. Pela conversão das famílias, rezando pela minha família Marques Copete, pelo dom das nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela Aparecida Torrico, lutando contra o Covid. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela Kellen, pelos desempregados, pela saúde de todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelas almas do purgatório e por aqueles que não conhecem o amor de Deus, e pela cura de câncer da irmã Poa Joyce. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela equipe do programa, para que perseverem nesta missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sem fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por minha família e por todos os necessitados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela saúde de minha mãe Antonieta, que sofreu 2 fraturas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela libertação de dependentes em vícios, drogas e álcool. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela minha filha que vai iniciar um tratamento de quimioterapia, que Deus abençoe ela e toda a família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, rogai por nós. Que bênção nós termos juntos rezarmos nas intenções de todos que colocaram aqui. Você ainda pode colocar as intenções, que no final também o Padre Rodrigo vai rezar por todas elas, por todos os que estão participando, estão em sintonia conosco. E agora então, antes de nós irmos para o nosso intervalo, então novamente dizer que você pode participar do sorteio, dando as boas-vindas a Dom Leomar. Ligue para cá para falar conosco, mande seu áudio, e também você pode comentar aqui na live no Facebook. E os números para mandar o WhatsApp: 984236878, 32220210. E agora vamos ouvir então a música Servos por Amor, com a comunidade Palavra Viva.
Mas a voz que te chamou te mostrará um outro mar. E sobre muitos corações a tua rede lançará. Ação evangelizadora. Cada comunidade, uma nova vocação. A sua comunidade já ofereceu vocações para a igreja? Reze pedindo pelas vocações. Cada comunidade, uma nova vocação. Jornal O Santuário. Acompanhe as notícias das paróquias e comunidades. Fique por dentro dos eventos da Arquidiocese. Assine O Santuário. Artigos e reflexões, agendas de encontros e as programações das igrejas e movimentos pastorais. Leitura dinâmica com informações para toda a família. Saiba mais no 3025-8752 ou na secretaria da sua paróquia. Jornal O Santuário, um instrumento de evangelização da Arquidiocese de Santa Maria. A Dermapele, farmácia de manipulação, trabalha mais de 24 anos com produtos de alta tecnologia. Prezamos por resultados que garantem saúde, beleza, bem-estar e produtividade para você. Visite uma de nossas lojas, na Acampamento número 192 e no Calçadão, número 1220. Fone 3025-3725 ou WhatsApp 996838468. A gigante do rádio é tudo de bom. Voltamos com a melhor programação do seu rádio, 102.7 FM. 21h05. Com alegria estamos retornando aqui com o nosso programa Encontros de Fé.
E nós queremos hoje escutar um testemunho de um dos padres de nossa arquidiocese, de uma paróquia que esteve em festa essa semana, o padroeiro São João Batista, a paróquia São João Batista de Formigueiro. Então o Padre Alcione nos mandou um áudio, nós queremos ouvir agora como foi essa festa lá na paróquia São João Batista de Formigueiro. Um abraço ao Padre Alcione, o pároco, e também a todos queridos paroquianos desta paróquia de Formigueiro. Boa noite a todos aqueles que estão ouvindo. É um prazer estar aqui falando hoje um pouquinho sobre o que foi a nossa festa aqui na paróquia São João Batista aqui em Formigueiro. Falamos festas, mas a gente sabe que com tudo esse tempo de pandemia precisamos fazer algo moderado, controlado, mas são 92 anos então de festa, comemorando o padroeiro São João Batista. Dentro desses 92 anos, nós destacamos a reinauguração da nossa igreja matriz, que passou por uma grande reforma interna, né, trocando madeiras que estavam contaminadas por cupim, remodelando internamente a nossa igreja. Isso aconteceu agora nesse mês de junho. Aliás, a reinauguração na primeira noite do tríduo em preparação da festa de São João Batista. Também nós contamos desde o dia 13, nós assim abrimos uma tenda onde vendíamos doces, cucas, né? Onde também se rezava o terço todos os dias ao entardecer. Todo mundo sempre convidado a participar dos nossos momentos de oração. Nós também destacamos os festeiros que por 2 anos eles vêm trabalhando, se dedicando para bem realizar esse momento de comemoração a São João Batista. Agora, no ano 2021, então, se escolheu novos festeiros para 2022. E esperamos que agora no ano de 2022, possamos então fazer a festa por direito, a festa com tudo que se tem tradicional aqui em Formigueiro, que já é uma festa muito conhecida na região, né? Essa festa tradicional em homenagem ao padroeiro São João Batista. E assim nós só queremos agradecer tudo que foi essa experiência desses 2 anos de estar comemorando, não deixar a data do padroeiro passar em branco, né? Mas conseguirmos assim comemorar, rezar, trabalhar juntos, né? Um cuidando do outro para evitar assim essa contaminação com esse vírus, né? Com essa pandemia. Mas se percebe, né? Quando na comunidade acontece essa união, né? Essa paz entre um grupo, né? Consegue se trabalhar muito bem, se consegue ir adiante, consegue realizar essa obra. Hoje, dia 27, foi o encerramento da nossa festa aqui em Formigueiro, né, com um grandioso almoço para ser levado para casa, né, com risoto, com churrasco, maionese, galeto, né? Então foi um momento também muito especial que a gente contou com a participação da comunidade, né? Então, a comunidade que também aceitou esse convite que todos nós fizemos juntamente com os festeiros para nos ajudar dentro deste momento. Nós queremos assim agradecer, né? Louvar e agradecer ao Senhor por ter conseguido realizar agora, ainda mais nesses tempos em que estamos vivendo, esse tempo difícil, aqui em Formigueiro mesmo também com vários casos de Covid, mas agradecer por assim poder ter organizado essas comemorações e cuidar de todo mundo, né? O uso da máscara, o uso do álcool gel, tanto na parte festiva no salão, né? Quanto dentro da igreja, né? Nos momentos de oração, esse cuidado um com o outro, né? E assim pedindo sempre que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos livre o mais urgente possível dessa pandemia.
Nossos festeiros também agradecem, né, todo o apoio que a comunidade sempre dá, onde cada um doa aquilo que tem, né, a quantia que for, sem nunca nós olharmos o que aquele está dando, o que o outro está dando, né? Mas junta-se as doações de cada um para podermos assim realizar essa festa, né? Dentro dessa festa também tivemos momentos de partilha, né? De juntar agasalhos, de juntar alimentos não perecíveis. A ação social paroquial também trabalhou junto, né? E aconteceu, então, foi um momento de muitas graças, com certeza, para todos nós. Um momento que vai ficar marcado também na história de cada um, principalmente desse grupo de festeiros, né? Que fizeram esses 2 anos, né? Sem poder expor muitas fotos, sem estar assim mostrando o sorriso verdadeiramente para as pessoas, mas tudo por debaixo dessa máscara, né? Mas é uma máscara de proteção, não outro tipo, né? Mas essa máscara que faz parte hoje em dia da nossa história, né? Ela que nos protege também, né? Desse contágio, né? Então, com certeza vai ser esses 2 anos de festa onde tivemos que fazer com todo esse zelo, com todo esse cuidado. Louvamos e agradecemos a Deus, desejamos que São João Batista, que de Formigueiro, proteja e abençoe toda a nossa arquidiocese, interceda junto ao seu primo Jesus Cristo, né, para que possa assim derramar muitas graças sobre todos nós, assim incentivando sempre, chamado vocacional, né, dentro da nossa arquidiocese. Aqui mesmo de Formigueiro, o último padre a ser ordenado foi o padre Pablo Zanini, já faz quase 14 anos, né? Então precisamos também fazer surgir novas vocações aqui desta paróquia, né? Então que o Senhor Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar assim partilhando essa experiência que foi comemorar a 92ª festa de São João Batista. Eu, Padre Alcione, então agradeço o convite de vocês aí deste programa maravilhoso que surgiu na nossa Rádio Medianeira, né? Que abençoe todo o pessoal que está aí hoje nessa noite, né? Que possa sempre seguir adiante, né? Com esse trabalho, né? Muito obrigado, Padre Alcione, por sua mensagem, por compartilhar conosco, né? Como foi a festa aí na paróquia São João Batista de Formigueiro. E o senhor sinta-se convidado também para um dia estar conosco aqui no programa para nos ajudar a refletir acerca de algum tema. Vamos combinar. Assim como o Padre Alcione, os demais padres que estão nos ouvindo, se tiverem alguma festa na paróquia e quiserem partilhar conosco, podem enviar um áudio para nós, que a gente compartilha também com todos os rádio ouvintes. Um abraço para o seu Newton da Catedral, que cuida da Catedral, que ligou aqui pro programa. Sei que eu saí correndo e não consegui ajudar a apagar as luzes, mas a gente vai ver isso depois. Depois também a Isabel Abanel e o Luiz Carlos lá da Teneves, que também estão acompanhando. Um grande abraço, Deus abençoe. E você também que está participando na live, mais uma vez reforço o convite a você compartilhar, enviar para os seus amigos, para nosso momento agora de formação aqui no nosso programa. Compartilhe para que muitas pessoas possam escutar agora aquilo que o Padre Rodrigo vai nos falar nessa continuação da nossa formação acerca da santidade. Sirlei? Então, Padre, semana passada nós estávamos falando do diácono João Luiz Possobon, um exemplo para nós de santidade, está em processo de beatificação, né? E nós vamos seguir então nessa linha. Sobre santidade, o senhor falava das virtudes também, isso vai ficar para um outro programa, né, Padre? Porque as virtudes são muito importantes para que a gente consiga vivenciar, experienciar e praticar e ter uma vida de santidade, né, Padre? Então, nesse contexto ainda, né, de novo, voltando, retomando e seguindo sobre santidade. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre os 10 mandamentos. Por quê? Porque
são os mandamentos, aquilo que o Senhor pede que a gente viva, que é um caminho de santidade já, não é, Padre? Eu gostaria que o senhor falasse para nós, porque os nossos radiovintes precisam ter bem claro isso, que eles não foram abolidos, né, Padre? Eles estão muito vivos e continuam, e nós precisamos seguir. Com certeza, Cirlei. O próprio Jesus disse, né? Eu não vim abolir a lei, vim dar pleno cumprimento. Então, de fato, nós continuamos, sempre a igreja continuou indicando os 10 mandamentos como um caminho para a nossa santidade. Como a gente falava no domingo passado, a santidade, ela tem a ver com sanidade, né? De estarmos saudáveis diante de Deus. Este saudável diante de Deus significa tudo aquilo que é o nosso ser, a nossa existência como ser humano, o corpo, a alma, enfim, toda a nossa vida, ela precisa estar em equilíbrio, em ordem com aquilo que Deus deseja de nós. E isso foi quebrado pelo primeiro pecado, pelo pecado original. Então, os mandamentos, eu costumo usar essa imagem assim, funcionam como as placas numa estrada. Nós estamos viajando e naqueles tempos em que não havia GPS, não havia esses meios eletrônicos assim, nós precisávamos de um mapa e das placas para chegar a um determinado lugar. Se nós não temos o mapa nem as placas, nós nos perdemos no meio do caminho. Então, podemos usar esta imagem. Se nós não temos os mandamentos, nós nos perdemos no meio do caminho de volta para Deus. Então, os mandamentos são como essas placas que nos indicam por onde nós temos que ir. E devemos confiar que esse Deus, que é amor, que é misericórdia, que se ocupa de cada um de nós, ele nos dá os mandamentos para que sejam de fato essa luz no nosso caminho. Então, muito mais do que simplesmente cumprir regras e normas, não é deste ponto de vista que nós vemos os mandamentos. Nós vemos os mandamentos como a palavra de um Deus que ama, a palavra de um Deus que é Pai. E por isso nós nos dispomos a cumprir os mandamentos, porque reconhecemos o amor que Deus tem por cada um de nós. E por que, então, claro, eles são setas, né, Padre? Mas assim, por que nós devemos seguir? Porque a vida criada por Deus, ela tem uma ordem natural, eu costumo dizer, né? E nessa ordem natural, né, Deus nos dá essas placas para dizer, ó, se você for por aqui, você vai adoecer, você vai ficar sem essa sanidade, né, Padre? De estar com Ele. Então, por que não só, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, não é cumprir, como o senhor falou, regras, e não é para nós conseguirmos ter uma vida sã e uma vida com Deus em intimidade que nós precisamos. É por nós, é nossa causa. Assim, nós não fazemos isso por Deus, não precisa disso, não é, Padre? Somos nós que precisamos. Sem dúvida nenhuma, porque a igreja nos ensina que nós estamos nessa terra aqui, nós estamos com a nossa história no mundo natural de passagem, é a nossa preparação para a vida eterna. Então, na medida em que nós vamos nos preparando para a vida eterna, nós vamos crescendo na nossa vida de santidade. Então, não importa o tempo que nós passamos aqui, 20, 30, 50 ou 100 anos, este é o tempo que Deus dá para cada um, e é o tempo suficiente, porque Deus conhece o nosso coração, a nossa consciência, e Ele e Ele pensou em nós desde toda a eternidade. Então ele é o tempo suficiente que Ele nos dá aqui, o tempo que cada um tem, para que possamos nos preparar para essa vida que vem depois. Os mandamentos são como que a antecipação de tudo isso que nós vamos viver, é o modo de vida no qual todos nós vamos viver depois no céu, na sua casa, quando chegarmos até lá. Então vamos lá, Padre, vamos começar com o primeiro mandamento? O senhor pode fazer o seu relatório para nós, tá? Nos aprofunde nisso, porque nós precisamos saber disso. Desde o primeiro mandamento, o que hoje em dia o mundo está fazendo, também seja bem prático, assim, de exemplos práticos daquilo que não se pode, não se deve, aquilo que Deus está nos pedindo para que nós tenhamos uma vida de santidade. E vale dizer, né, Padre, que uma vida de santidade, como eu dizia, é bom para nós, porque nós vamos estar plenos, não só de saúde física e mental, mas também plenos da graça de Deus, né, Padre?
Exatamente. Então, nós vamos ver um pouquinho nesse primeiro mandamento. Lembrando assim que o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento dizem respeito diretamente a Deus, e os outros 7 dizem respeito, então, a nossa relação com os outros, né? Com a criação, enfim, com o próximo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, há um lugar no nosso coração que é de Deus. Há um lugar no coração do homem e da mulher, do ser humano, que é de Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas significa não colocar neste lugar nada daquilo que não é Deus. Porque quando nós colocamos no lugar de Deus aquilo que não é Deus, nós cometemos um pecado da idolatria, que era combatido de forma muito veemente no Antigo Testamento, sobretudo porque o povo de Deus estava situado, tinha como vizinhos muitos povos pagãos e politeístas. Então, por isso se salientava muito isso, né? O único Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. E de modo muito prático, amar a Deus sobre todas as coisas significa, né? Colocar de fato Deus em primeiro lugar, acima das nossas pretensões econômicas, acima do sucesso da nossa profissão, acima, enfim, de tanta coisa às vezes que vem até nós, para que a gente acaba se desviando, né, daquilo que é o essencial. E a igreja nos ensina, então, que o primeiro e grande pecado contra o primeiro mandamento é a idolatria. Colocar no lugar de Deus aquilo que não é Deus. Depois a superstição. Por quê? Porque a superstição, nós criamos ou damos para uma coisa um poder sobrenatural que ela não tem. Então, é um pecado contra o primeiro mandamento. Depois toda a questão de adivinhação, magia, espiritismo, esoterismo, tudo isso são crenças que contrariam esse lugar que Deus deve ter no nosso coração. Ou seja, Deus tem todo o poder sobre nós, e não nenhuma outra força, nenhuma outra entidade, nenhuma outra coisa que possa, seja lá o que, né, aparecer. Depois também tem o sacrilégio, né, que é profanar um lugar de culto, profanar um lugar sagrado, né, ou uma pessoa ou uma coisa consagrada a Deus. É chamado, na linguagem clássica, assim, o sacrilégio, né? A heresia, que é o ensinamento de um erro, né, a respeito de um ponto da fé, a respeito de uma doutrina, quando se começa a ensinar um erro. Não, às vezes não é um erro completo, 100%, mas se pega uma parte daquilo, daquela doutrina, daquele ponto da fé, daquele dogma da fé, e se começa a ensinar errado. Então isso é chamado de heresia. Também o ateísmo e o agnosticismo, né? Agnosticismo, a teoria que diz que não é possível conhecer a Deus. Se ele existe, não é possível conhecê-lo. E nós sabemos que é possível conhecê-lo, tanto pela obra da criação, tanto quanto pela revelação. Então, o agnosticismo também é considerado um pecado contra o primeiro mandamento. O senhor pode continuar, padre. Fique à vontade. Tá muito bom. É isso, já deu para esclarecer. Assim que eu for tendo alguma dúvida, isso. A gente vai colocando. Mas eu acho que para o povo todo também ficou muito claro, né? E às vezes, né, padre, também precisamos dizer isso, né? Eu aprendi nos grupos que às vezes colocar, hoje é domingo, né? Domingo é dia do Senhor. Então, missa precisa ir. É um mandamento, é um preceito. Nós precisamos ir na missa domingo. Então, Deus tem que estar, a nossa oração tem que estar acima do nosso churrasco, da nossa reunião de família, das nossas saídas, né, padre? Dos nossos passeios, que também são importantes e são maravilhosos, mas não antes de Deus, né, padre? Exatamente. Agora a gente vai chegar ali no terceiro mandamento, que entra essa questão do domingo e da missa. Mas o segundo mandamento, né, não tomar o nome de Deus em vão, significa que nós não prometemos, né, não fazemos nenhum juramento falso, desnecessário ou proibido, né? Nós não blasfemamos contra Deus, né? A blasfêmia significa aquela murmuração contra Deus, né? Mas que coisa, né? Por que Deus fez isso? Mas por que Deus permitiu isso na minha vida? Essa murmuração contra Deus, né? Ou a blasfêmia mesmo,
que é falar mal de Deus, né? Então isso entra no segundo mandamento. E no terceiro mandamento, então, guardar domingos e festas, é justamente isso, porque o domingo, para nós, ele é o dia da nova criação, é o dia da ressurreição. Deus, no Antigo Testamento, tinha pedido para guardar o sábado, mas nós cristãos sabemos muito bem que o domingo agora, ele é maior que o sábado, porque é o dia da nova criação, o dia da ressurreição. E os cristãos, a igreja sempre celebrou a Eucaristia na manhã de domingo. Logo desde o início, os apóstolos já começaram a celebrar na manhã de domingo, no primeiro dia da semana. Então, o mandamento que Deus deu, nós aplicamos ao domingo, ao dia do Senhor. Ou seja, então, é realmente deixar um tempo, salvar um tempo, consagrar um tempo para Deus, porque durante toda a semana nós damos tempo para todas as outras coisas, o trabalho, a família, a correria do dia a dia. Agora, num determinado momento da semana, nós abrimos esse tempo, consagramos esse tempo para Deus, e o próprio Deus pediu isso, né, para que também nós fôssemos educados a não colocar toda a nossa vida só no trabalho, só nas preocupações, mas que uma parte da nossa semana nós pudéssemos consagrar a Deus. E essa questão é bem importante, porque é justamente como tu colocavas, Sirlei, que às vezes a gente pensa assim, eu quero ir na missa esse final de semana, mas vai acontecendo tanta coisa, né? E tem criança em casa às vezes e tal, e não consegue reunir direito a família. Mas chegou uma visita e vem o futebol da tarde, isso e aquilo, mais um outro compromisso, e vai passando o tempo, e a gente ficou na internet, e quando vê não é mais hora de missa, e passou o final de semana. Eu sempre digo para as pessoas que vêm conversar comigo uma dica que eu acho que vale para todos, que é o seguinte: quando nós vamos preparar o nosso final de semana, a primeira coisa que nós temos que decidir é que horário nós vamos na missa. Primeira coisa, tem que começar a programar o final de semana com isso. Que horário nós vamos na missa? É o domingo à noite? É o domingo de manhã? É o sábado de tardezinha? Então vamos nos preparar, vamos organizar todo o final de semana em função disso. Significa que eu não vou assumir um compromisso uma hora antes da missa, porque a gente sabe que precisa de uma hora e meia para dar banho nas crianças, arrumar, quem tem criança, né? Ou se arrumar, quanto tempo eu levo até a igreja que eu frequento, tudo isso a gente vai calculando e vai então organizando todo o final de semana em função disso. Para quê? Para que a gente possa garantir este nosso dever, né? Porque Deus, ele está nos pedindo e a igreja nos ensina, então, que nós devemos participar da Santa Missa. Estão dispensados da Santa Missa somente aqueles que estão doentes mesmo, né? Que realmente não podem participar da Santa Missa. Se nós faltamos a missa por negligência nossa, né? Ou por preguiça, enfim, isso é considerado também um pecado, e por isso nós devemos confessar, lembrar de confessar também quando nós faltamos a missa por preguiça ou por uma negligência nossa. E assim também, quando vai fazer uma viagem, né, já procurar onde tem uma paróquia, o local onde eu vou, né, viajar, onde tem uma paróquia, para que eu possa me organizar também e participar da Santa Missa. Não é porque a gente às vezes sai de férias que nós não precisamos ir na Santa Missa, né? Mas se organizar também nesse sentido, né? Claro, tem missa na praia, tem missa, né, na serra, tem missa em todos os lugares, não nos dispensa também. E inclusive que o senhor falou do sábado, né? Como que funciona assim? A partir de que horário no sábado já vale para a missa do domingo? E se sempre vale, né? Como que é isso? Sim, quem participa da missa no sábado de tarde já está cumprindo o preceito da missa dominical. Isso é tranquilo. Tranquilo. Isso, tranquilo. Por isso as paróquias já oferecem as missas no sábado, justamente para que as pessoas, né, participem, tenham essa outra possibilidade de participar da missa. Então não tem desculpa para não ir na missa no final de semana. Não tem. Tem todos os horários. Podemos seguir, padre. Isso, depois nós passamos para o quarto mandamento, que é um mandamento que diz respeito à família, né? Honrar pai e mãe. Então é todo esse âmbito da família, honrar pai e mãe, ou seja, a obediência, né, aos pais, obediência àqueles que são responsáveis por nós, sobretudo para as crianças e os jovens, né, que ainda dependem, né, da sua família e tal. A obediência, né, e o respeito, obediência, claro, em tudo aquilo que não é pecado, sem dúvida nenhuma, né, até porque um bom pai e uma boa mãe não vai pedir ou exigir que seu filho cometa um pecado, mas obediência em tudo aquilo que não é pecado. E também do ponto de vista de auxílio às necessidades
depois, quando os pais já envelhecem um pouco, já começam eles a serem independentes, né, dos seus filhos, também todo esse auxílio nas suas necessidades espirituais e temporais, porque às vezes muitos idosos também ficam abandonados espiritualmente, né, estão bem cuidados às vezes nas suas casas, enfim, mas aí eles não têm mais acesso à missa, não têm mais acesso à Eucaristia, aos sacramentos. Então, tomar cuidado com isso também, né, o auxílio das suas necessidades espirituais e temporais. E claro, depois não ofender, né, com palavras, com obras ou de outra maneira os membros da nossa família, né, que a família seja uma comunidade de fato onde se viva a palavra de Deus, né, e tendo como modelo a Sagrada Família, né, onde cada um cumpre bem o seu papel, né. José cumpriu bem o seu papel, a Santíssima Virgem Maria, Jesus, né, que relata que era obediente, né, aos seus pais. Então, onde cada um cumpre o seu papel por amor a Deus, nós temos uma família harmoniosa. Então, nesse sentido, o quarto mandamento nos chama a atenção para toda a questão da vida familiar. Depois nós temos o quinto mandamento, então, que daria um tema só para isso, né, que é o não matar, né, toda a questão do valor inviolável da vida humana, né. Não matar significa que também significa não bater, não ferir, não torturar, né, não ofender, não querer o mal. Então é o não matar fisicamente, se trata diretamente do homicídio, mas também do não matar espiritualmente, né. Então, do não matar nos meus afetos, né. Então é uma coisa bastante ampla, assim, um horizonte muito amplo esse do quinto mandamento. Também toda a questão do suicídio, né, também, que Deus criou a vida, então nós não temos o direito de tirar a própria vida e não temos o direito de fazer mal à vida do outro também, através do escândalo, né, quando nós causamos escândalo na vida do outro. Então é um horizonte bem amplo, né. Depois, de modo mais contundente, a igreja, ela lança um grito, né, podemos dizer assim, contra o aborto, né, que justamente esse é o pecado que clama aos céus, né, quando uma vida humana ela é destruída ainda no ventre da sua mãe. Então esse é um pecado gravíssimo contra o quinto mandamento. Também a eutanásia, com aquela mentalidade de descarte dos doentes, dos idosos que não servem mais. Então essa mentalidade de descartar aquilo que não nos é mais útil. Então a questão da eutanásia também é um pecado contra o quinto mandamento. E claro, como de modo positivo, o quinto mandamento nos diz evitar a guerra, né? Mas também levando em consideração a legítima defesa pela força militar quando ela é necessária. Então o catecismo da Igreja Católica, se a gente pegar o catecismo da Igreja Católica, a gente vai ver toda essa interpretação que a gente está fazendo hoje aqui com vocês. Quem tiver mais dúvidas pode consultar lá no Catecismo da Igreja Católica. Em 2018, o Papa Francisco ele alterou um número do Catecismo, se eu não me engano, o número 2267, se eu não me engano, e que falava sobre a pena de morte. O Papa Francisco, então, ele afirmou de modo muito contundente, né, a pena de morte é inadmissível. Então, essa foi a última correção, assim, da interpretação do quinto mandamento. E hoje em dia, né, Padre, a indiferença, né, mata. Tem muitas pessoas no mundo e aí o suicídio vem também em prol disso, porque as pessoas estão muito isoladas, né, e uns tratando outros com indiferença dentro das próprias casas e não está se vendo o que está acontecendo com os nossos filhos, com as nossas famílias, e aí gera o suicídio, né, Padre? Então, muitas vezes, às vezes as pessoas vão confessar, né? Tem vários, não matei, não fiz isso, não dá para dizer que não se matou, né, Padre? Não claro, matou fisicamente, mas tem toda essa parte. Inclusive, o senhor citou o aborto, né? Muitas vezes o aborto é incentivado, né? Pelo namorado, pelo marido, enfim. Por uma novela, por uma série, exatamente. Por um filme. Exatamente. Então, depois também com o quinto mandamento, o catecismo fala um pouquinho do cuidado com a própria saúde. Nós não desperdiçamos esse dom que Deus nos deu, que é o dom da nossa própria vida. Então,
nós fazemos de tudo para mantê-la e mantê-la saudável. Esse é um ponto também. Hoje, de modo muito prático, também entraria nessa questão do 5º mandamento, a questão do não ofender, do não matar, do não torturar, toda a disputa, às vezes, que acontece nas redes sociais. Porque parece muito fácil, né, nós ofendermos uns aos outros nas redes sociais. Isso é um fenômeno muito atual, né? A questão da ofensa, da falta de respeito, né? Da falta enfim, da destilação, né? De ódio, de raiva nas redes sociais. Isso também... Verdade. Isso também é um ponto muito, muito atual hoje, né? Bom, continuando com os nossos mandamentos, aqui a gente vai agora para o 6º e o 9º mandamento, que a gente sempre estuda junto, né? O 6º mandamento, não pecar contra a castidade, não cometer adultério, e o 9º mandamento, não cobiçar a mulher do próximo. Então, sobre a castidade, sobre esse tema, né, da sexualidade, da afetividade humana, eu vou resumir em uma coisa, que eu vou dar uma chave de leitura para os nossos radiovintes entenderem bem o que significa isso. Não tem como a gente explanar profundamente aqui, né, no programa, mas eu vou dar uma chave de leitura que é o seguinte: Deus tem um plano para a sexualidade humana. Deus tem um plano. Tudo que Deus criou tem uma finalidade. Essa é a primeira coisa. Tudo que Deus criou tem uma finalidade. Não somos nós que conferimos a finalidade das coisas. É o próprio Deus que, quando cria, ele confere a finalidade das coisas. Então, é um erro pensar que somos nós que definimos como as coisas são. Não, as coisas, elas existem, e pelo fato delas existirem, elas trazem na sua existência a sua finalidade. Então, Deus criou homem e mulher e nos deu essa força da sexualidade, da afetividade, e ele tem um plano para isso. O plano de Deus é a transmissão da vida dentro do sacramento do matrimônio. Então, aí a gente já vai limpando o terreno e já vamos colocando alguns fundamentos sobre isso, né? Então, a transmissão da vida dentro do sacramento do matrimônio. Então significa matrimônio entre um homem e uma mulher, abertos sempre à transmissão da vida. Então, a relação conjugal, a união física, né, a união carnal entre um homem e uma mulher deve estar sempre aberta à transmissão da vida, né? A igreja ensina para isso, né? Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu o conhecimento da própria natureza. Então, a igreja ensina também um chamado método natural, que eu nem diria método, né, mas uma educação da castidade do casal, né, para que possam, por razões justas, espaçar o nascimento dos filhos. Então, essa é a orientação que a igreja nos dá. Então, com essa chave de leitura, a gente já responde muitas perguntas que poderiam aparecer, né? Ah, padre, mas isso e aquilo, mas e tal caso, e tal caso, e tal caso. Não, é o sacramento do matrimônio e a união do esposo e da esposa, a união carnal, ela é expressão de amor, duas coisas: o caráter unitivo, expressão de amor, e o caráter procriativo, aberto para a vida. Onde houve fechamento da vida por qualquer outra situação, por qualquer outro meio, por qualquer outro método, onde houve o fechamento à vida, nós temos um pecado contra o 6º mandamento. A busca do prazer pelo prazer, né, desregrado, fora do sacramento do matrimônio, seja qual for a situação, ele é também um pecado contra o 6º mandamento. Então, se torna relativamente fácil de entender qual é a lógica de Deus para a sexualidade humana. Claro, nós não podemos entrar aqui em cada caso, porque senão vamos nos estender. O 7º mandamento se fala, é não furtar, então fala sobre o respeito às pessoas e aos seus bens. É uma questão da relação com os bens materiais. Então, respeito às pessoas no sentido do privado, a privacidade da pessoa, ela é sagrada. Não posso invadir a privacidade da pessoa, a não ser que a pessoa, né, de certa forma, permita. E os seus bens, a questão de propriedade. Então, não furtar, eu não tomo para mim nada daquilo que não me pertence, por direito. E aí vem toda a questão de justiça também, na questão do trabalho, né? Pagar por alguém que presta um serviço para mim, pagar o preço justo, né? Não enganar a pessoa. Ou, por exemplo, alguém vem me prestar um serviço e eu tento baixar esse preço a todo custo, né? Chegando até a uma injustiça, né? Fazendo com que a pessoa me cobre bem menos do que aquilo que ela merece. Então, esse tipo de coisa. Quando nós somos contratados para realizar um serviço, realizar esse serviço
bem feito, com justiça, né? Para que possamos receber justamente aquilo que nos cabe. Então, as duas relações, né? E claro, o furto propriamente dito, né? Seja lá do que for, desde a mínima coisa até as grandes, né? Então, eu não tomo para mim nada daquilo que não me pertence. Essa é a chave de leitura do 7º mandamento. Toda a questão de justiça, de honestidade, de veracidade na relação com os bens materiais, né? Sobretudo com dinheiro. Depois, o 8º mandamento fala sobre não levantar falso testemunho. E aí a gente sempre brinca, né, quando fala em assembleias assim, é a moderação da nossa língua. E isso realmente é um exercício que todas as pessoas precisam fazer, né? A moderação da nossa língua. A gente não fala aquilo que não sabe, né? E não manifestamos também exageradamente, né, as coisas através de falar simplesmente por falar, né? Então, dentre os pecados contra o 8º mandamento, a igreja aponta a detração, né? Significa o quê? Manifestar sem motivos justos os pecados ou os defeitos alheios. Então, a gente não aponta o dedo para os pecados alheios, né? Ou para os defeitos alheios sem motivos justos, né? Não é necessário, não é estritamente necessário, não se fala, né? A calúnia, que significa atribuir ao próximo os pecados ou defeitos que a pessoa não tem. Então, quando nós caluniamos, significa dizer que nós imputamos à pessoa um defeito ou um pecado que ela não cometeu, um defeito que ela não tem. Isso se chama calúnia. Ou a adulação. É interessante isso, que talvez a gente conheça menos na interpretação desse 8º mandamento. A adulação, que significa tratar bem uma pessoa ou falar bem de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, mas isso não é sincero. Eu estou apenas falando bem, tratando bem, para que depois eu possa tirar proveito disso. Então isso se chama adulação, é um pecado também contra o 8º mandamento. E o juízo, né? O juízo ou a suspeita temerária, significa suspeitar mal dos outros, mas sem um justo fundamento. Além disso, tem a mentira, né? A mentira nos seus níveis, né? Todos. Então a igreja diz, bem, devemos ter um compromisso com a verdade, né? Nos esforçarmos para termos esse compromisso com a verdade. Então, resumindo, o 8º mandamento, não levantar falso testemunho, é uma disciplina da nossa língua, né? Disciplina às vezes daquele impulso que nós temos de falar ou opinar, enfim, ou dizer coisas. Sempre é bom nós pararmos para pensar naquilo que nós vamos dizer. Que bênção, maravilhosa explanação. Eu penso que todos entenderam claramente e tem uma seta guiando para a santidade. Obrigada, padre. A respeito, em relação a isso, uma última pergunta que eu quero lhe fazer é a respeito do pecado mortal, né, padre? Por quê? O senhor falou dos 10 mandamentos e o pecado mortal é aquele que nos priva da comunhão sem antes nós termos nos confessado, né? Eu digo, tem 3 requisitos para que um pecado se torne mortal, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e colocasse isso em relação à confissão e à comunhão. Só concluindo o 10º mandamento, que é não cobiçar as coisas alheias. Que é um pouquinho o tema da inveja, né? O que o 10º mandamento nos ensina? Que nós devemos estar satisfeitos com as coisas, os bens materiais que nós podemos adquirir com a força do nosso trabalho honesto. A chave é essa, né? Eu não me inquieto, não faço da vida dos outros que estão comigo agora um transtorno, uma confusão por causa das minhas ambições, né? O vizinho tem um carro novo e agora eu perco a alegria de viver por causa do carro novo do vizinho. Não, se Deus me dá determinadas condições através do meu trabalho honesto, eu posso adquirir determinados bens através da honestidade do meu trabalho. Ok, é isso que eu devo estar feliz, né? Com isso que eu posso ter. Bem, o pecado mortal, a igreja nos ensina que para que exista o pecado mortal, nós precisamos ter uma matéria grave, ou seja, o ato do pecado, ele precisa estar relacionado a algo grave. Depois, o pleno consentimento, a pessoa tem que querer cometer o pecado, e o pleno conhecimento, ela tem que saber que é pecado. Então, são 3 condições para que exista pecado mortal.
Se a pessoa tem uma dúvida se foi ou não pecado mortal, já não é pecado mortal. Então é pleno conhecimento, pleno consentimento e a matéria grave. Então isso configura o pecado mortal. E a igreja nos ensina que o pecado mortal, ele rompe a relação que nós temos com Deus, né? Ou seja, rompe a graça de Deus em nós, na nossa alma. E a igreja nos ensina, né? Toda vez que nós temos, que a nossa consciência nos acusa de um pecado mortal, nós devemos confessar antes de comungar. Esse é o ensinamento da igreja. Por quê? Porque a comunhão, o próprio nome diz, né? Comum união. Então a comunhão é esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. E para ele nós devemos estar preparados, né? Devemos estar com esse canal da graça aberto em nós, para que seja eficaz os efeitos para que a Eucaristia seja eficaz na nossa vida e na nossa alma. Então o pecado mortal, o próprio nome diz, né? Ele causa morte, como que causa a morte da minha relação com Deus. A igreja nos ensina bem que aqueles que morrem em pecado mortal e não se arrependeram verdadeiramente, então também não podem gozar das alegrias da vida eterna, né? Das alegrias do céu. E esse é a forma como a igreja nos ensina. Então é muito importante para nós cristãos, católicos, sobretudo, que estejamos atentos, né, a esses temas, estejamos atentos a isso. A gente sabe que não tem como aprofundar aqui no programa, mas que a gente possa buscar o catecismo da igreja, ler mais sobre essas coisas e sempre se perguntar, fazer o exame de consciência, né? Como está a minha relação comigo mesmo, com Deus, com a criação e com os irmãos. Muito obrigado, Padre Rodrigo, por sua explanação, por ter nos ajudado nessa reflexão acerca da santidade e também um olhar especial para os 10 mandamentos que são para nós caminho de santidade. A Terezinha Dib Juliane disse: ótima explicação, Padre Rodrigo, voltei ao meu tempo de catequese. Parabéns à equipe pelos assuntos abordados. E assim tantos irmãos e irmãs que estão comentando, que não é possível ler todos, né? São muitos comentários. E agora eu gostaria de convidar você que está ouvindo, se você estiver ouvindo pela rádio, que você ligue para alguém que você acha que precisa de uma oração, porque assim que nós voltarmos do intervalo, nós vamos fazer um momento de oração. O Padre Rodrigo vai conduzir para nós, rezando por todos. Então você liga para aquela pessoa que precisa desse momento de oração, que talvez está passando por alguma dificuldade, está passando por um problema, seja físico, seja da alma também. Você ligue para essa pessoa. E você que está acompanhando pelo Facebook, copie o link dessa transmissão e envie também nos seus grupos, envie para os seus amigos, para que todos possamos nos unir em oração logo mais. E agora então nós vamos ouvir uma canção e em seguida nós retornamos. Vamos ouvir Um Certo Galileu com o Padre Zezinho. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. Que seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu
jeito amigo de se expressar enche o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa do Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Ação evangelizadora. Cada comunidade, uma nova vocação. Em todos os encontros da igreja, reze uma dezena do rosário pedindo vocações. Cada comunidade, uma nova vocação. 21h51. Estamos de volta com o nosso programa Encontros de Fé, aqui pela nossa Rádio Medianeira 102.7. Nós queremos lembrar que na próxima sexta-feira, dia 2 de julho, acontecerá mais um encontro de formação para equipes de animação vocacional. O Padre Clécio pede para nós lembrarmos todos aqueles que já estão participando e também aqueles que ainda não iniciaram, que possam acompanhar também essa formação. Ela acontece sempre cada 15 dias na sexta-feira, então será na próxima sexta, dia 2 de julho, a partir das 20 horas, no canal no YouTube da Animação Vocacional aqui da Arquidiocese de Santa Maria, também no Facebook, na página da Animação Vocacional da Arquidiocese de Santa Maria. É o momento de nós nos prepararmos também para que se crie em nossas paróquias, em nossas comunidades, essa cultura vocacional, onde todos possamos estar rezando por santas e abençoadas vocações para a nossa igreja particular de Santa Maria. Queremos também parabenizar, esta semana estará de aniversário o Padre Cristiano Quatrim, no próximo dia 30. Então queremos parabenizar a ele, desejar muita saúde, muita paz. Também o Padre Luciano, dia 2 de julho, estará de aniversário, próxima sexta-feira. Também queremos mandar um abraço a ele, desejar muita saúde, muita paz. Padre Cristiano, Padre Luciano, recebam nossa saudação e nossas orações. No dia 29 deste mês de junho, Padre Rubem Natal Dotto está de aniversário de ordenação. Então também queremos nos unir em oração por ele e por sua vocação ao sacerdócio. Queremos dizer que Dom Hélio, esta semana, então, na sua agenda, tem no dia 28 a reunião da colegiada. Então amanhã Dom Hélio tem essa reunião. Rezemos também por Dom Leomar, que no dia de amanhã estará retornando para Porto Alegre, que possa fazer uma boa viagem, e ele que vai concluir suas atividades lá, o semestre junto à PUC, também se despedir da Arquidiocese de Porto Alegre, para no dia 15 de agosto, então, assumir a nossa Arquidiocese de Santa Maria com Santa Missa solene no Santuário Basílica às 10 horas. Todos também são convidados a acompanhar. Claro, não vai ter lugar para todo mundo participar, né? Devido a essa situação da pandemia, mas certamente terão muitos meios para todos acompanharem esse momento muito importante da nossa Arquidiocese. Agradecemos a todos que estão nos acompanhando, mandando o nosso abraço, nosso carinho, né? Que Deus abençoe e recompense a cada um. E agora vamos fazer o sorteio, então, dos nossos prêmios. Primeiramente vamos sortear o livro, então, Rumo a Pentecostes, do Monsenhor Jonas Abib. Padre Rodrigo tira. Todos aqueles que mandaram a sua saudação a Dom Leomar estão concorrendo. Então vamos ver. Saiu aqui.
Eva Terezinha Fernandes. Lá de Tupã, né? Então recebeu o livro. Vai receber o livro. Próximo, então nós vamos sortear agora o escapulário. William Miquelon. William Miquelon, que é vocacionado, né? Lá de Pinhal Grande, então recebeu, ele disse que queria ganhar um prêmio, então ganhou, viu, William? Recebeu então o escapulário. E o próximo então é esse kit da Dermapele, que nós queremos agradecer também, que é um apoiador aqui do nosso programa Encontros de Fé. Elisete Radiz. Olha só, Elisete hoje estava me falando no almoço que nunca tinha ganhado nada, então Deus seja louvado. Então vocês podem retirar aqui na rádio. Sei que o William é lá de Pinhal, a gente pode ver também, e a Eva também, talvez eu guarde comigo, depois quando vocês passarem aqui pela catedral, ou que a gente se encontrar, eu possa entregar para vocês. E a Elisete também pode ser assim, eu acho, né? Eu posso entregar para Elisete se ela quiser. Eu acho que a gente vai se encontrar no final de semana. Que é mais fácil, então. Eu posso entregar. Então vocês entrem em contato comigo ou com a Cirlei, que nós vamos estar com os prêmios, tá? E agora então convidar o Padre Rodrigo a rezar então por todos que estiveram conosco, né? E também aqueles que estão sintonizados agora. Isso, só mais uma lembrança, né? O Padre Luciano também fará aniversário de ordenação, dia 29 de junho agora, depois de amanhã, né? Então nós queremos dar os parabéns para ele também. E mais uma questãozinha só, Padre, para esclarecer, eu acho que o povo deve ter ficado curioso para saber o que é essa matéria grave, Padre Rodrigo. Só bem rapidinho, só nos diz o que seria essa matéria grave. A matéria grave é tudo aquilo que diz respeito a, ou melhor, é sempre matéria grave quando causa um sério dano à vida da pessoa, né? Tanto a vida material, corporal, quanto a vida espiritual. Então por isso que se usa esse termo, né? Matéria grave, por exemplo, quando se trata de um furto de grandes consequências que causam dano material de grandes consequências ou causam um dano espiritual na vida das pessoas, então isso é considerado matéria grave. Seriam aqueles diretamente relacionados aos 10 mandamentos? Sim. Mas com gravidade, né? Com gravidade, como sim. O senhor falou do ou furto. uma mentira, por exemplo, chamada a mentira nociva, né? Que causa um mal na vida da pessoa, causa um grande, né, problema, enfim, ou que seja um problema material, seja um problema espiritual. Então a mentira nociva, por exemplo, é a matéria grave. E inclusive, o senhor me permite, os pecados do 6º mandamento, né? Os pecados contra a sexualidade, todos eles são pecados graves, né? Sim, na pedagogia da igreja, porque se trata de um tema de grande importância, a pedagogia da igreja sempre nos ensina que os temas relativos, né, à sexualidade, afetividade humana do 6º mandamento, então são considerados matéria grave. Então, Padre, faça essa oração por nós, por todos aqueles que estiveram ouvindo e também nos dê a bênção. Então, foi uma alegria muito grande participar aqui com vocês mais uma vez, né? E vamos pedir a bênção de Deus sobre todos aqueles que nos acompanharam, sobre todos aqueles que colocaram ali as suas intenções, né? Mandaram as saudações aqui para nós, são tantos amigos, tantos conhecidos, enfim, que Deus olhe por cada um de nós. E por todos aqueles que rezaram conosco e que foram incluídos nessas orações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, de todos os nossos santos de devoção, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite, um grande abraço a todos. Boa noite a todos, boa noite, obrigada Padre Rodrigo, obrigada Wagner, obrigada Maico. Então agradeço também o Padre Rodrigo, Wagner, Cirlei, agradeço a todos que estiveram conosco, unidos nesse momento, agradecemos também a presença de Dom Leomar conosco no início do programa, e aqueles que não puderam acompanhar, a live vai ficar disponível, então podem assistir durante a semana, querem rever, querem ver alguma parte da formação do Padre Rodrigo que ficaram com dúvida, então acompanhem, né? Procurem rever esta live. Também compartilhe com seus amigos. Esperamos você no próximo domingo, a partir das 20 horas aqui na Rádio Medianeira. A todos um grande abraço, Deus abençoe e uma abençoada semana também. Deus nos acompanhe sempre.